Grande parte das pessoas acredita que os seus problemas vêm da falta de esforço, de disciplina ou até mesmo de capacidade. Mas eu quero te mostrar que na maioria das vezes o problema não está no que você faz, tampouco no quanto você se esforça, mas no modo como você percebe, decide e age frente às circunstâncias e acontecimentos. Mesmo pessoas inteligentes, competentes e bem intencionadas repetem padrões comportamentais inconscientemente. E são esses padrões que às vezes as machucam, porque interferem na imagem que elas têm de si mesmas, nas suas relações e até mesmo nos seus resultados profissionais e financeiros. Para que você entenda de onde vêm esses padrões, é necessário olhar para a nossa formação, desde a concepção da vida. Nós somos o resultado da interação entre três dimensões fundamentais: o nosso corpo físico, psíquico e o corpo social. O corpo físico é a base, refere-se ao nosso sono, alimentação, nível de estresse, cansaço e tensão muscular. Um corpo constantemente exausto ou em estado de alerta envia sinais de ameaça para o cérebro, mesmo quando não existe um perigo real. Um corpo desregulado dificulta qualquer processo emocional ou cognitivo. O corpo psíquico, por sua vez, engloba os nossos pensamentos, emoções, memórias, crenças e os mecanismos automáticos de defesa. E aqui se formam as nossas interpretações da realidade. O que eu penso sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo. Quando o corpo psíquico está imaturo ou sobrecarregado, a pessoa tende a reagir mais do que escolher. O corpo social é o campo das relações. Família, cultura, vínculos afetivos, experiências de pertencimento e ou rejeição. É aqui que aprendemos muitas vezes, sem perceber, o que precisamos fazer para sermos aceitos, amados e valorizados. Grande parte das nossas dores emocionais não nasce dentro de nós, mas na forma como aprendemos a nos posicionar nas relações. Todo o aprendizado da infância e adolescência tende a ser reproduzido ao longo da nossa vida adulta, a menos que ele seja revisitado para que nós possamos corrigir eventuais distorções. Quando um indivíduo vive conflitos internos, ou seja, ele pensa uma coisa, sente uma segunda coisa e age de uma terceira maneira, entendemos que, de alguma forma, o corpo físico, psíquico e social não estão bem integrados. Afinal, tudo que percebemos não é a realidade, mas uma interpretação que o nosso cérebro faz da realidade. Por esta razão, nada afeta mais a vida de uma pessoa do que a forma como ela percebe o mundo à sua volta. A base de referência para as nossas interpretações são justamente as nossas crenças e definições mais profundas. A psicologia cognitiva descreve o que nós chamamos de sistema automático de interpretação, que nos ajuda a compreender que a mente cria atalhos para sobreviver, o que pode ser também entendido como uma automação dos nossos pensamentos ou uma otimização das nossas interpretações do mundo. Esses atalhos, eles tendem a funcionar muito bem, exceto quando são baseados em crenças equivocadas que acabam esbarrando naquilo que nós estamos tentando conquistar, gerando assim um sofrimento e contradições internas. Mas afinal, o que são essas crenças distorcidas? As nossas crenças, em geral, se formam a partir das inúmeras experiências de vida, desde o nosso nascimento, e esse processo se estende ao longo de toda a nossa existência. Algumas poucas crenças são conscientes, mas a esmagadora maioria se formam tão espontaneamente que passam completamente despercebidas pela nossa consciência, caindo no inconsciente. Muitas mulheres relatam em seus atendimentos alguns exemplos que podem nos ajudar nessa compreensão. Para ser amada, preciso me adaptar. Se eu errar, serei rejeitada. Eu tenho que dar conta de tudo. Ou pior ainda, eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Essas crenças, elas não são escolhidas. Elas são aprendidas muitas vezes por observação e repetição espontânea. Por isso, eu reforço, o problema não é ter crenças. Nossas crenças, elas são a nossa lente de mundo. O problema é viver sendo comandado por crenças que nunca foram revisitadas e ajustadas, acompanhando assim a nossa individuação, que nada mais é do que o processo de amadurecimento de como eu vejo e penso o mundo à minha volta. Também vale considerar que toda percepção gera uma decisão, mesmo quando eu penso que não estou decidindo nada. Evitar conversar, engolir desconfortos, permanecer em situações injustas são decisões. Pessoas emocionalmente maturas confundem paz com silêncio, amor
com adaptação excessiva. E essas confusões nos levam a tomar decisões muito estabanadas. As nossas ações são sempre coerentes com as nossas percepções e decisões, mesmo que sejam inconscientes. Por isso, força de vontade sozinha não sustenta uma mudança. Se você age para mudar as suas ações e comportamentos sem trabalhar as percepções e os velhos padrões, é uma questão de tempo retornar ao que você fazia antes. Perceber, diagnosticar, decidir, agir e reavaliar não é sobre se tornar perfeita, é sobre se tornar consciente. Quando a percepção amadurece, as decisões mudam, o processo de tomada de decisão melhora e muito. Quando as decisões mudam, as ações se alinham. Bons resultados, grandes resultados são uma consequência natural deste processo. E saiba, um bom diagnóstico não rotula, ele organiza. Os principais benefícios são uma clareza emocional, menos culpa, mais autonomia, relações mais maduras e energia emocional preservada. O acompanhamento por um profissional acelera o processo, porque ninguém enxerga seus próprios pontos cegos sozinho. Permitir-se viver este processo de descoberta e autoconhecimento não promete uma vida sem desafios, mas garante uma mente muito mais madura para lidar com todos eles. Se você sente que já tentou de tudo, talvez o problema não seja o seu nível de esforço, mas o seu nível de consciência aplicado. Peça ajuda.